Aí Deus falava, não vou te curar. Não é esse o meu objetivo com você. E tô aqui, irmãos, adorando ao Senhor com óculos. Glória a Deus. E se eu não tivesse óculos e não tivesse mão, eu continuaria adorando ao Senhor com a minha vida. Porque esse é o meu objetivo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou convidar os irmãos a cantar um louvor. Na verdade, eu gostaria que os irmãos cantassem. Quem souber. É um louvor novo para mim. O pastor passou para mim esse louvor e é novo para mim, mas eu não sei se os irmãos já conhecem. Não. Só um pouquinho de calma, porque esse celular tá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Um pouquinho de paciência, irmãos, a gente vai conseguir. Amém. Enquanto isso, eu gostaria que você desse um glória a Deus aí, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pia, por favor. Ao vivo é assim mesmo, irmãos. Glória a Deus. A mídia não vai. Agora foi. Não pega a chave. É isso que eu profetizo para você essa tarde. Um novo tempo de Deus. Não importa o que aconteceu. Ele é poderoso para escrever uma nova história para você. Recebe o que Deus tem para ti. Recebe o que Ele põe em tuas mãos. Recebe cura, libertação. Deus tem o melhor pra ti. Recebe alimento do céu, pois essa é a vontade de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos me perdoem, eu coloquei com letra. Como eu falei, é um louvor novo e aí a letra não apareceu aqui. Mas amém, né? Glória a Deus. E eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo. Amém. Um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de vitória. Glória a Deus. Porque eu tenho certeza que um dia, em algum lugar, você ouviu essa revelação do Senhor. E o Senhor traria para a sua vida um novo tempo. E eu declaro que esse novo tempo chegou. Glória a Deus. É tempo de adorar o Senhor de verdade, em espírito e em verdade. Amém. Amém? Eu gostaria de que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Salmo 50. Versículo 23. Salmo 50, 23. Diz assim: quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? Esse versículo fala sobre gratidão, sobre sincera gratidão. E eu te convido a entregar nessa noite a sua sincera gratidão ao Senhor. Amém. Entregar a sua oferta, o seu dízimo. Você que está na rede social também, eu te convido nesse momento. Se você sente no seu coração que essa igreja tem alimentado você, nos chame depois, que nós vamos enviar a chave Pix da igreja para você entregar a sua oferta de gratidão. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos agora, Deus, as pessoas que vão ofertar na sua casa, Pai. As pessoas que vão dizimar, Senhor, que elas entreguem a Ti, Senhor, uma oferta sincera de gratidão, Pai. Que seja, Senhor, um coração agradecido, de verdade, Pai. Eu te peço, ó Deus, abençoa nessa noite os que vão ofertar e os que não podem ainda, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou chamar o pastor. Senão você vai cair. Vem. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão prontos para um novo tempo? Aleluia. Deus colocou no meu coração coisas para o ano que vem. Viver um novo tempo na presença do Senhor. O tema de hoje, do culto de hoje, é um novo tempo. Só que a gente vai entender na palavra algumas coisas que as pessoas passaram e nós vamos nos colocar no lugar dessas pessoas para entender por que elas receberam a bênção. Às vezes você fala, como já foi falado aqui, costuma-se trocar bênção, costuma-se trocar com Deus, ou tentar trocar com Deus, coisas que a gente não entende e às vezes a gente não recebe. Às vezes a gente não recebe. Eu vou orar e vou começar o culto, porque o culto hoje está curto. E a gente tem muito para falar. Senhor, pela tua graça, Senhor, pela tua grandeza, nos colocamos na tua presença, Pai, para que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, colocar no meu coração, na minha boca, Senhor, tudo aquilo que essa igreja, tudo aquilo que as pessoas precisam ouvir, Senhor. Eu tenho aqui pessoas que vieram buscar, Senhor, orientação, que vieram buscar resposta, Pai. Existem pessoas nas redes sociais que vieram buscar resposta. Existem pessoas que colocaram aqui, Senhor, tudo que tinham para que as respostas fossem imediatas, Senhor.
pessoas que buscam cura, pessoas que buscam libertação, pessoas que estão desistindo de tudo. E o Senhor tem nos confortado. Eu coloco aqui o nome da Júlia, do João Marcos, do Diácono Paulo César, Vilma Maria, Acir, irmã Isilda, estamos com saudade da senhora. Vamos fazer uma visita para a senhora no começo dessa semana. Renato Nunes, obrigado por você estar conosco. Irmã Jandira, hoje eu cumprimentei a irmã Jandira, ela não é daqui, do estado do Rio de Janeiro, e ela falou para mim, é tudo, eu falei um novo tempo, ela falou assim, é tudo o que eu preciso. Estendam as mãos, vocês que estão na igreja, para que a gente possa orar e possa entregar todas essas petições aqui. Aleluia. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Muitas vezes, Pai, Santo teu nome, nós ficamos sem resposta. Pai. Muitas vezes nós ficamos sem palavras. Mas o Senhor fala na tua palavra, tudo que pedires, crendo em oração, receberemos. Eu coloco todas essas pessoas aqui, Senhor, na tua presença. Coloca as pessoas que estão aqui, Pai. Coloca as pessoas que estão, os nossos vizinhos, Senhor. Coloca em especial, Senhor, os nossos vizinhos. Para que o Senhor possa estar fazendo um milagre hoje. Para que o Senhor possa estar visitando a casa dos nossos vizinhos, Senhor. Em nome de Jesus, ó E Deus. fazendo um milagre hoje, Senhor. Aleluia. Coloca a tua casa também. Sim, Pai. Coloca a tua casa também. Em nome de Jesus. Que você possa receber a visita do Espírito Santo. Aleluia. Coloca aqui a casa de vocês que estão aqui, para que vocês possam receber a visita do Espírito Santo. Aleluia. Que os anjos do Senhor estejam agora, Senhor, aqui. Que os anjos do Senhor, Senhor, nos cerquem. Que os anjos do Senhor, Senhor, estejam ao nosso redor, para que nada possa interferir a tua palavra. Amém. Amém. Aleluia. Eu começo numa passagem que todo mundo já viu, pelo menos algumas vezes. Ela está em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, vamos começar um pouquinho antes. Gênesis 7, Gênesis 7, verso 16. Agora sim. B. 16b. Gênesis 7, capítulo 7, verso 17b. Ou seja, segundo parágrafo. Acharam? Amém. Diz assim a palavra: então o Senhor fechou a porta por fora. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra, cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. Verso 20, começa o juízo de Deus. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Só para que você tenha uma ideia, aonde a arca parou é uma montanha de 5.000 metros. A arca subiu, aqui fala, 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Verso 24. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Durante 150 dias ficou aquela água. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação.
e enviou um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Qual é a primeira coisa que a gente entende aqui? Noé, a primeira coisa que Noé teve, confiança no Senhor. Noé foi tudo começou a nossa vida, sabe, os nossos filhos, os nossos netos, tudo começaram depois disso. Tudo começou depois disso. Noé foi uma pessoa abençoada. Ele ouviu o Senhor. Ele vivia num lugar onde o Senhor falou para ele: Noé, a terra está corrompida. A terra não tem mais jeito. E Noé tentou falar com todo mundo. E Deus deu a receita para ele. Deus deu os desenhos, fala: Noé, você vai fazer uma arca assim, 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 assim. Você imagina, naquela época, alguém fazer uma arca e colocar todos os bichos, achavam que ele era louco. E por 40 dias, Deus deixou por fora. O que quer dizer isso? Tudo ali, já foi falado aqui isso, tudo ali estava nas mãos de Deus. Às vezes a gente tem que deixar a nossa vida nas mãos de Deus. Às vezes a gente não tem que decidir. Noé não decidiu, Noé obedeceu. Esse é o segredo, às vezes, que a gente costuma não entender. Por que a gente não entende? Porque às vezes a gente não obedece. Ele se comprometeu com Deus. Ele fez aquilo que Deus falou para ele fazer e Deus fechou a porta. E durante 40 dias a palavra fala que choveu. Mas deve ter chovido muito, muito. Porque a palavra fala que 7 metros acima das montanhas. E aonde a arca foi parar tinha 5.000 metros. Tudo morreu. Tudo morreu. Aí você pergunta, por 150 dias, ele não ouviu o Senhor falar com ele. Por 150 dias, Noé tinha 600 anos. Por 150 dias, fala a palavra aqui embaixo, que Deus se esqueceu de Noé. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que passar um período para que a gente possa entender o que a gente tem que fazer. Um período, sabe, que você não deve ouvir ninguém. Um período que você precisa esperar que Deus se manifeste. Esperar que Deus se manifeste. Fala aqui no verso 2, no capítulo 8. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida do céu. As águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. Espera aí. 150 dias ficou as águas ali. Mas era tanta água que começou a diminuir. E no 17º dia do 7º mês, vocês estão entendendo o que eu estou lendo? Noé já estava dentro da arca 7 meses. Às vezes você quer uma bênção, às vezes você quer que aconteça uma coisa, sabe? E Deus fala para você: espera que tem coisa grande chegando para você. Amém. Noé não tinha outra saída. O que ele tinha que fazer era obedecer ao Senhor. Às vezes a gente fica pensando, sabe, eu vou vender isso, eu vou largar, eu vou falar. Espera Deus falar. Espera Deus falar. Você quer viver um momento bom? Você quer viver um novo tempo? Espera Deus falar. Glória a Deus. Espera Deus falar para você. Esse é o novo tempo. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a água já tivesse baixado. Esperando que a água. Noé soltou um corvo. Todavia, este ficou voando ao redor. Soltou um corvo, um urubu, e ele não tinha onde sentar. Acredito que ele tenha voltado.
Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta. Olha quanto tempo durou. Olha quanto tempo durou. Às vezes a bênção da gente leva tanto tempo, e a gente vai entender aqui com algumas passagens. Nós vamos chegar até Josué hoje, depois a gente vai seguir em outro culto. E ele fala aqui, ao entardecer, ele soltou uma outra pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em um bico uma folha nova de oliveira. Vocês entenderam o que aconteceu? Amém. Se você imagina que tem um dilúvio, que sobe tudo e morre tudo, como é que a pomba trouxe uma folha de oliveira? Hã? Como é que ela trouxe? Vamos entender o que quer dizer a palavra aqui? Quer entender direito? Deus havia preparado. Deus reconstruiu tudo que tinha morrido. Deus deu vida novamente. Porque a palavra fala, se você contar aqui, Noé ficou um ano dentro da arca. Um ano ele ficou ali, ó, vivendo. E a segunda pomba que ele solta, ela volta com um galho na boca. Se a gente entender o que Deus tem feito por nós, as coisas mínimas que Ele tem feito, mas isso foi uma coisa grandiosa. Ele acabou tudo. O juízo de Deus foi tão severo que Ele acabou com todos os seres vivos fora da arca. Ele acabou com tudo que respirava, com planta, Ele acabou com tudo. E a pombinha traz um galho de oliveira. Deus está fazendo grandes coisas para você. Você que está me vendo, você que está aqui, você que está me vendo. Deus está proporcionando uma vida grande para você. Coisas novas estão chegando. Coisas grandes e novas estão chegando. Amém. Deus falou para mim, coloque esse nome, um novo tempo. Glória a Deus. Às vezes você tem que desistir de algumas coisas vão ficar para trás na tua vida daqui. A gente já está começando a pôr a mão lá no ano que vem. A gente está começando, colocar a mão na bênção do ano que vem. Mas ainda tem muita bênção esse ano. E a palavra fala, no 27º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé, sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas dos teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos que movem rente ao solo. Todo mundo saiu. E Noé, por gratidão, constrói um altar. Fala a palavra que ele constrói um altar. Constrói um altar, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-lhes como holocausto. Espera aí. Você não levou um casal de cada? Levou um casal de cada? Olha a profundidade da palavra. Tomando alguns animais puros, ele promove, ele faz um holocausto, um sacrifício para agradar a Deus. Sabe o que quer dizer isso? A vida não parou lá dentro daquele problema. A vida não parou. Os animais possivelmente deram crias, logo quando entraram, então eles já eram grandes, então aquilo multiplicou, todos aqueles animais, eu acho que dobrou de tamanho, já começou a crescer a população dos animais. Amém. Deus já havia preparado isso. Deus não deixa você sem resposta, Ele prepara todas as coisas para que no final Ele seja glorificado. Um outro exemplo, está aqui, Abraão. Olha como o caminho é fácil de entender. Quando Abraão recebeu a promessa,
ela está em Gênesis 13, a partir do verso 16, diz assim: tomando, a partir do verso, vamos no verso 14, Gênesis 13, verso 14. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor, Deus a Abraão: ergue os olhos e observa bem o lugar em que está, para o norte, para o sul, e para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Mas ele teve que dividir isso com Ló. Porque o Ló, o sobrinho que ele tinha levado, na verdade não era para levar, mas era o sobrinho que ele tinha para levar, sabe? Começaram a ter uma rixa, começaram a ter, sabe, desentendimento por causa de poço. Por causa de poço. Porque o gado de Ló cresceu, as ovelhas de Ló cresceu, as ovelhas de Abraão cresceu, a vida continuava de uma maneira muito fértil e eles começaram a ter problema. Aonde que eu entro nisso, pastor? Você entra, às vezes você tem que ceder alguma coisa. Abraão falou para Ló: Ló, aonde eu vou, que você quiser, eu não quero brigar com você, você é da minha parentela, escolhe aqui, ó. E Ló, o que fez? Olhou logo o Jordão, tudo verdinho, e para cá tudo seco. Ele falou assim: não, eu quero para cá, sou bobo, eu quero para cá, eu quero o caminho mais fácil, que eu desço aqui, ó, já tem água, já tem rio, eu vou ficar por aqui. E Abraão falou: fica, é teu. Mas de quem era a promessa? Abraão. De quem era a promessa? Abraão. Abraão sabia disso. Abraão sabia disso. De quem é a promessa da tua vida, Bruno? É tua. De quem é a promessa que está na tua vida? É tua. Cada um, se você pegar Efésios primeiro, cada um tem uma promessa. Cada um de nós tem uma promessa. E você precisa acreditar na promessa. Às vezes você fica, como a gente tem visto, com pessoas desanimadas. Infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar. A salvação é individual. Pastor, mas ficou lá em casa? Ore por ele. Deus pode mover? Pode, claro. Mas você precisa não sair da presença do Senhor. Eu já vi muitas pessoas orarem sozinha e a família ser restaurada. Eu já vi muitas pessoas pararem de servir o Senhor e a família foi destruída. Eu já vi muitas disso. Quando você pede alguma coisa para Deus, quando você tem disponibilidade de servir o Senhor, Abraão tinha disponibilidade, Jó tinha disponibilidade. Quando você tem disponibilidade, o Senhor te ouve. O Senhor se tornou íntimo de Abraão. Eu vou citar alguns casos. Moisés era um hebreu. Ele nasceu no cativeiro. Olha o que a gente está juntando. Juntando pessoas aqui da palavra, que passaram por grandes situações, assim como nós, talvez piores, talvez uma situação muito pior, e o que aconteceu com elas, e por que Deus as abençoou. Talvez você se encaixe numa disso aqui. A palavra pode ser um pouco estranha, um pouco confusa, mas eu quero chegar em um novo tempo. Logo quando Moisés nasceu, um decreto foi assinado, já foi falado aqui, que matassem todos os meninos nascidos do sexo masculino. E fala a palavra que Moisés foi escondido por 3 meses. Só chegou um tempo que não tinha como esconder Moisés. A mãe, a irmã, o pai, colocaram um cestinho todo vedado e colocaram rio abaixo. Fala a palavra que a irmã seguiu o cesto. Aonde que ele foi cair? Olha o que Deus tem feito na sua vida. Será que todas essas coisas que parecem que não estão dando certo, não é a mão de Deus?
Não é não? Você já pensou nisso? Você já fez uma reflexão? Por quê? Mas você podia estar aqui, o seu nome podia estar aqui. O meu nome podia estar aqui. E fala a palavra que quem achou Moisés foi a princesa. A irmã do faraó, a filha de faraó. Que acolheu, e nisso chega uma, que era escrava, chega a irmã dele e fala, olha, eu conheço uma mulher que tem neném, teve neném, e ela pode amamentar. E esse menino é entregue para a própria mãe. O que Deus estava fazendo ali? Ele estava preparando um caminho que lá na frente as pessoas iam entender o porquê disso. Às vezes você deve estar pensando, eu estou sofrendo demais, as coisas estão muito difíceis, eu mesmo poderia falar alguns dias atrás, olha, as coisas estão muito difíceis, eu não sei como eu vou fazer. E Deus fala assim para você, Deus fala para mim, mas não é você que vai fazer. A estrutura é eu que fiz. Eu estou no comando. Eu estou no comando, você que está me ouvindo. Glória a Deus. Todas as coisas que às vezes a gente acha que não está no caminho, todas as coisas que você parece que não está no script, parece que não está dando, não está batendo. Está batendo sim. Às vezes você tem uma decepção, às vezes você é mandado embora do serviço, às vezes você perde amigos, às vezes você não sabe como fazer. Para. Espera que Deus, ora, pede sabedoria para Deus, que Deus vai começar a direcionar todas as coisas que você tem que fazer. Moisés foi a pessoa escolhida. Olha como ele passou 40 anos, a palavra fala, já foi falado aqui, ele passou 40 anos aprendendo todos os costumes, a língua, aprendendo tudo daquele povo, para só depois Deus levar ele para o deserto e para ensinar tudo que tinha que ser ensinado e para falar com ele no deserto. Às vezes você está saindo, sabe, você está achando que você está num deserto, você está achando que as coisas são tão difíceis e realmente fica difícil. Tem coisas difíceis, tem coisas que a gente não consegue solucionar, tem coisas que a gente não consegue nem pensar. Já passei por isso. Tem coisas que você fala assim agora, não tem mais saída. Mas quando você diz não tem saída, lembra de uma coisa. Eu falei de 3 pessoas aqui, 3 pessoas que não tinham saída também. E viraram nomes, referências na palavra, viraram pessoas que até hoje, quando você fala da criação, quando você fala, e eu estou apenas no 2º livro da Bíblia, são 3 pessoas que Deus preparou o caminho. Ele prepara caminho para mim, Ele prepara caminho para você, Ele prepara caminho para todos nós. Mas às vezes a gente não entende o método de Deus, porque é difícil você entender quando você está passando por um problema. É difícil. Eu acredito que Moisés também não entendia. Não entendia porque que ele era um príncipe e de repente ele passou a ser um hebreu. De repente você fala assim, eu estava numa situação tão confortável, agora eu estou regredindo, entre aspas, eu estou passando por uma situação tão difícil. Eu iria para José, eu vou finalizar em José. Não vou finalizar em Josué, vou finalizar em José. Tudo que vem eu falo de Josué. José, ele era uma pessoa escolhida. Mas tudo indicava que ele... E se José morresse, a gente não teria mais esse resto de Bíblia aqui, ó.
Não teria mais. Por que isso? Logo quando José teve um sonho que Deus mostrou para ele, ó José, vai acontecer, ele era pequenininho, ele devia ter 9 anos, 10 anos, José, vai acontecer isso com você. E ele contou para os irmãos. Às vezes a gente tem, sabe, tem algumas situações, já passei por isso também, que você começa a contar com as pessoas. Você começa a compartilhar com pessoas e não deve. Eu não sei porque Deus está falando isso, mas às vezes você tem que guardar algumas coisas que é só sua. Às vezes você tem que esperar que as coisas aconteçam. Se Deus não tivesse colocado José numa situação, sabe, de extrema, vamos dizer, ele cuidou de José como se fosse os olhos dele. José foi preso, quando ele caiu naquele buraco, que os irmãos mesmo fizeram, a palavra não fala. Eu já estava falando isso hoje com a minha esposa. Quantos dias será que José ficou ali? Quantos dias ele ficou sofrendo? Quantos dias ele ficou com sede? Quantos dias ele ficou no frio? O deserto faz muito frio à noite. Às vezes você está passando por uma situação tão difícil, que parece que os dias não passam, parece que as coisas se tornam tão difíceis. Mas José confiava no Senhor. Esse é o grande segredo. Eu estou para te falar, se você quer crescer em todos os sentidos da sua vida, confia no Senhor. Confia no Senhor. O único caminho. Ou se você quiser tentar por conta própria, eu te espero mais tarde, porque você vai voltar a sofrer. Enquanto você está na presença do Senhor, confia no Senhor, espera que as promessas deles vão ser cumpridas na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a gente começa com um culto de confiança. É difícil você começar uma segunda-feira sem que você tenha confiança. Segunda-feira é o dia mais gostoso, desde que você acredite que você vai sair da sua casa, de repente você ainda vai chegar na sua casa e vai encontrar problema. Às vezes acontece isso. Às vezes você chega na tua casa e encontra situações que a segunda-feira vai ser uma continuação. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus já preparou a segunda-feira para você, Deus já preparou tudo que você precisa enfrentar, Deus já derrubou. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra que eu trouxe hoje, daqui até o dia 29 de dezembro, que cai no domingo, a gente vai ter um culto especial de cura e libertação. Se você quiser convidar pessoas, se você quiser trazer pessoas, vão ser pregadores diferentes. Eu abri um espaço nessa igreja para que pessoas pudessem fazer isso. Até por uma necessidade que eu vejo, que muitas pessoas precisam de cura, precisam de libertação, mas precisam querer também. Amém? Amém. Senhor, obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos tem falado, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma semana, Pai. Meu Deus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Às vezes a gente encontra pessoas que desanimam a gente. Não desanimam não. Não estou falando de ninguém.
Não estou falando com ninguém que você imagina que eu esteja falando. Você veio buscar aquilo que você já não tinha mais. E Deus está te dando agora uma unção dobrada para você vencer. E você pode ter certeza, ninguém vai ficar de fora da tua casa. Os planos que Deus tem para vocês vão ser cumpridos. Não é para você, não, para vocês. Toda a sua família. Amém. Bruno, Josué, ele foi filho de escravo. Ele nasceu quando ainda todo mundo era escravo, hebreu. E uma das razões dele ser escolhido, olha que honra, uma das razões, não foi uma negociação o nome dele. Ele teve serviço, ele foi um dos espias e ele simplesmente orou por Moisés. E ele tinha disponibilidade para Deus. Se o caminho de Deus é difícil, imagina sem ele. A disponibilidade de Deus para Deus tem resultado? Tem. Deus pede para você mais disponibilidade. Deus pede para você mais disponibilidade. Para Deus usar você. Estou falando isso porque o pastor que está falando? Não. Porque Deus mandou falar. Eu não falei de Josué. Eu falei que eu não ia falar de Josué. Deus fala de Josué para ele. Para que amanhã você fale: eu sirvo ao Senhor. Outro dia deve estar me ouvindo, um diácono que tem uma história muito ligada a mim. Eu nasci na frente da casa dele, eu sou mais velho que ele há alguns dias. O pai dele era pastor numa igreja na diagonal de casa. Foi onde eu ouvi os primeiros, eu falei aqui também, as primeiras palavras de Jesus. E ele ligou para mim e falou assim: eu tenho um negócio para te falar. Esse menino foi tudo na vida, enquanto o pai era vivo. E o pai profetizava: você vai voltar. Você ainda vai ser um servo do Senhor. O pai dele morreu, a mãe morreu, o pai morreu, e ele na rua. Era traficante, usava droga, bebia, era tudo. E hoje ele é Deus pegou ele ali, ó, vem cá. Hoje ele é um missionário. E ele falou para mim, que eu vou te falar: pastor, você acha que você está passando apertado? Você não viu nada. Deus manda te falar que a hora que você estiver na igreja, uma igreja maior, a plaquinha na frente, você vai ver o que é aperto. Mas não desanima não. É aí que Deus vai te usar. Eu passo isso para você. Vai te apertar muito a hora que você, sabe, se tiver total disponibilidade para Deus. Aí Deus vai te apertar de uma tal forma que você vai sentir o abraço dele. Você vai sentir o abraço dele. As portas vão abrir, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Então você vai ver o inimigo de frente a frente. Ele vai correr de você, óbvio. Mas aí que está o segredo. Disponibilidade. É o que você fez. É o que você fez que me ouve. Quando a gente tem disponibilidade para Deus, pode esperar tudo. Pode esperar um fim de semana maravilhoso, pode esperar uma segunda-feira maravilhosa, uma semana maravilhosa, mesmo com problemas.
Você vai chegar na sexta-feira, você vai chegar na quinta-feira com vontade de vir no culto, você vai chegar no domingo com vontade de vir no culto, porque você sabe que a palavra que vai estar aqui vai te alimentar. É assim que funciona a palavra de Deus. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Quero entregar o culto, Senhor. Quero entregar, Senhor, nas tuas mãos toda a palavra que aqui foi falada, Senhor. Que o teu Espírito agora possa fazer da palavra, Senhor, um caminho para nós essa semana. Te entrego essa semana, te entrego toda essa semana, Senhor. Te entrego essa campanha para que o Senhor possa realizar cura, libertação, para que o Senhor possa realizar a tua vontade nessa igreja, para que o Senhor possa usar a tua vontade, Senhor, com todas as pessoas que participaram dessa campanha. Eu te peço a bênção, Senhor, que desça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos possam dizer Amém. amém. E em paz que o Senhor vos acompanhe.